Amém? Deixa eu perguntar para você, nós vamos ministrar algo que eu espero que você, como cristão, leitor da Bíblia como você conhece já ele todo. Nós vamos falar sobre o Salmo 23. Aleluia! Isso. Eu não vou ser cruel com você. Quem conhece o Salmo 23? Isso. Quem conhece além do versículo 1? Cadê as mãos, gente? Quem conhece o Salmo 23 e um monte de mão? Quem conhece mais que o versículo 1, baixar as mãos. É assim mesmo. Mas não vai ser mais assim esse ano. Amém. Mas eu vou te dar uma chance então. Vamos lá. Quem sabe o primeiro versículo do Salmo 23? Então fala aí bem alto para mim. Aleluia. Pois é, hoje você vai descobrir o que isso significa. E você também já vai começar descobrindo uma coisa. O nada me faltará nunca existiu. É uma tradução para te agradar só. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará é só um floreado daquilo que realmente o salmista está declarando. Algumas versões vai dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. A versão que nós vamos usar na tela, King James, diz, nada me falta. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E por que isso? Eu já vou te explicar. Vamos ler primeiro o Salmo? Vamos ler ele todo. Coloca aqui na tela para mim. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Pode ir indo. Em verdes prados me faz descansar. Prados, fazenda, pastos, é a mesma coisa, é só a versão. Então em verdes pastos me faz descansar. E para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Aleluia! Existe uma história de uma prova final de um seminário, um TCC, se fosse uma prova de faculdade, uma pós-graduação. Então todos os mestres, todos os professores sentaram naquela bancada e incumbiram toda a turma de dissertar a respeito do Salmo 23. E alguns com um poder de eloquência maior ensaiaram e florearam, o Senhor é meu pastor. E existia um homem com uma certa dificuldade na sua fala, um homem muito simples, e até mesmo subjugado pelos seus companheiros de turma, foram deixando ele para o final. E todos eles vieram e falaram de uma maneira que queriam agradar, queriam influenciar, queriam impressionar. Até que chegou aquele último homem diante da sua simplicidade. E ele falou diante da sua simplicidade, da maneira que ele via e sentia. E quando todos terminaram, os mestres chegaram, nós vamos dar o veredito. O vencedor foi o Joãozinho. E todos se indignaram, mas como isso? O fulano falou tão bem, o ciclano falou assim, assado. E o veredito foi, todos vocês falaram a respeito do Salmo do pastor. Mas ele conseguiu nos falar a respeito do pastor do Salmo.
que nessa noite você possa conhecer o pastor do salmo, e não apenas o salmo do pastor. Porque você conhecer uma história não significa que você está vivendo essa história. Você saber o que os outros falam a respeito desse pastor não significa que você já conhece esse pastor. Então que nessa noite você não saia daqui como alguém que conhece o salmo do pastor, mas que você seja apresentado para um relacionamento ao pastor desse salmo. Esse salmo não tem como ser discutido na sua Bíblia, provavelmente está escrito já no começo. Ele é um salmo de Davi. Então quem escreveu o salmo de fato foi Davi. Os teólogos discutem duas possibilidades a respeito desse salmo. Em que momento Davi teria escrito esse salmo? Os dois momentos que os teólogos discutem são momentos muito críticos. O primeiro momento que eles acreditam, e esse é o argumento mais forte que tem, Marcos, é que esse salmo Davi escreveu quando fugia de Saul. Então Davi está fugindo de Saul, num momento onde ele está se sentindo injustiçado, oprimido, onde ele está com medo. Por quê? Porque ele só fez bem para Saul. Ele matou o gigante quando todo o exército não tinha coragem. Ele foi para a casa de Saul, servir Saul praticamente como um escravo. Ele tocava para que os espíritos imundos saíssem de Saul. Mas agora essa mesma pessoa que ele ajudou tanto, que ele fez tudo por ela, está perseguindo e deseja matá-lo. Então no meio de uma opressão, no meio de um medo, no meio de uma angústia, no meio de uma ansiedade, você nem entendeu ainda. Não importa o momento em que você está passando, o momento é de você reconhecer quem é o pastor. O segundo momento que alguns teólogos dizem que pode ter sido nesse outro momento, foi quando Davi recebe a visita do profeta Natã. E Natã vai falar a respeito do adultério ao qual Davi havia cometido, e vai falar também sobre o assassinato de Urias, e vai dar um veredito: o filho ao qual você gerou vai morrer. E Davi então está diante de um terrível fato: por culpa dos meus pecados, da minha conduta, eu estou matando a minha família. Então, sendo num momento ou no outro, eu quero dizer para você, o momento não era bom, o momento não era favorável, o momento não era agradável. E principalmente eu quero te dizer, era um momento de desespero. No momento de desespero, talvez você vai fazer as tuas orações mais sinceras. Nos momentos desfavoráveis, talvez são os momentos que você mais vai ser verdadeiro, que você mais vai se desarmar e mostrar verdadeiramente quem você é. Não quem você quer que Deus pense que você é, mas quem você é de fato. E a primeira declaração do salmista, então, no versículo 1 é: o Senhor é o meu pastor. Sabe, não é como você chegar para mim e dizer: pastor, eu estou visitando aqui a igreja e nós decidimos ficar. Então a partir de hoje o Senhor é meu pastor. Não é isso que Davi está falando. Davi conhece muito a respeito do pastoreio. Ele era um pastor. E Davi também conhece muito sobre ovelhas. E Davi, o que ele está dizendo é: o Senhor é o meu pastor. Eu decido que a partir de hoje eu serei uma ovelha. E por que ele está dizendo eu serei uma ovelha? Eu não quero ofender você, eu vou falar da ovelha, mas se servir para você, o problema é teu. Ele está falando da ovelha. A ovelha é um animal nécio. Tradução, vocabulário, dicionário vai dizer nécio igual a imbecil, igual a ignorante, alguém que não tem destino, alguém que não tem direção, alguém que não sabe o que faz. A ovelha é um animal nécio. A ovelha, se ela está no pasto e despenca uma chuva, ela para no meio do pasto e deixa a chuva molhar. Ela não sai. A ovelha, ela não sabe para onde ela vai para encontrar comida. Existem relatos, principalmente em Israel, nas montanhas de Israel, que as ovelhas caem no penhasco sozinhas, elas vão e despencam. Por quê? Porque a ovelha não tem nem senso de direção.
A ovelha não tem nenhuma arma para se proteger. A ovelha não tem com que se defender. Então Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. A partir de hoje eu não me movo sem que você mande. A partir de hoje eu não tenho mais as minhas vontades, eu cumpro as tuas vontades. A partir de hoje eu só como do alimento que você mandar para mim. A partir de hoje eu não me defendo, eu não brigo, porque o Senhor me defende. A partir de hoje eu reconheço que tu és o meu dono, tu és o meu tudo. A partir de hoje, o Senhor é o meu pastor. A gente tem dito para Deus: o Senhor é meu tudo, mas isso aqui eu faço. O Senhor é meu tudo, mas eu vou na direção que eu quero. O que Davi está dizendo para Deus agora é assim: a partir de hoje eu não tenho mais querer. A partir de hoje eu não tenho mais decisões. A partir de hoje eu estou me entregando nas tuas mãos. O Senhor é o meu pastor. E por que eu digo para você? Porque no original nunca houve nada me faltará. Porque o nada me faltará me traz um senso de escassez, de necessidade. Porque quando eu leio esse salmo, nada me faltará, o que eu penso? Deus tem que me dar tudo o que eu quero. Se eu estou tendo uma necessidade, que Deus é esse que não está suprindo. Porque o salmo diz que nada me faltará. Então nunca foi sobre isso. O que Davi está dizendo é: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quer que eu traduza para você? O Senhor é o meu pastor, isso é o suficiente. O Senhor é o meu pastor, isso me basta. O Senhor é o meu pastor, não é que eu não tenha outras coisas, que eu queira outras coisas, mas eu prefiro confiar no meu pastor. O meu pastor é tudo que eu preciso, o meu pastor é o que me garante. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu não tenho mais olhos para necessidade, eu não tenho mais olhos para escassez, porque tudo que eu tenho que fazer é olhar para o meu pastor. Eu não estou mais olhando para a despensa vazia, eu estou olhando para o meu pastor, porque ele sabe de onde vem a comida. Eu não estou mais olhando para os boletos, eu estou olhando para o meu pastor, porque ele é que vai me dar provisão. Eu não estou mais olhando para os diagnósticos médicos, eu estou olhando para o meu pastor, porque ele é que vai me curar. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Eu não quero Jesus e mais alguma coisa, eu quero Jesus e Ele é tudo que eu preciso. Ele é o meu socorro bem presente. Porque se eu não entender isso, o senso de escassez, do nada me faltará, vai me fazer viver olhando sempre para o que falta e nunca para o que eu tenho. O senso de escassez faz você olhar sempre para aquilo que você ainda não tem. E deixa eu te dar uma notícia: você sempre vai ter necessidades, sempre vai ter alguma coisa que você não tem. Até porque, vamos ser sinceros, você ora hoje: Senhor, eu quero um carro. Amanhã você ora o quê? Eu quero trocar de carro. Você ora hoje: Senhor, aí como seria bom eu ter uma casa. Aí amanhã você ora: eu preciso de uma casa maior. E o senso de escassez nos faz olhar sempre para o que eu não tenho. Eu já volto nesse assunto. Porque quando eu digo: o Senhor é meu pastor, eu acho que nada vai me faltar, eu estou sempre reclamando, murmurando do que eu ainda não tenho. Mas o senso de satisfação me faz viver em gratidão pelo que eu tenho. Tem um monte de coisa que eu ainda não tenho, mas eu sou tão grato pelo que eu já tenho. Porque o que eu tenho de mais importante, o Senhor é o meu pastor. Porque alguém que tem tudo e não tem Ele, não tem. Agora alguém que não tem nada, mas tem Ele, tem. Então você tem tudo, está reclamando da vida por quê?
Se você diz que quem tem Ele tem tudo, por que esse bocão fica aberto toda hora reclamando das coisas? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Eu anseio estar na presença de Deus, e isso me é o suficiente. Mas eu podia estar na presença de Deus e Ele me dar alguma coisa, né? Ele já te deu a vida, para que você pudesse receber vida. Mas o senso de escassez, eu quero meditar sobre isso com você. A maior parte nós vamos ficar no versículo 1, depois eu continuo nos outros. Olha como é diabólico, olha como é infernal o plano da escassez. O diabo estava onde? O diabo estava no céu. O diabo estava próximo de Deus. O diabo era um anjo de luz. Alguns dizem até que ele era o regente do coral. As escrituras de estudos que nós alcançamos diz que ele era um ser de luz lindo, iluminado. Isso não foi o suficiente, porque quem olha para o que não tem, acaba sempre imitando ao diabo. Quem vive olhando para o que falta, nunca está contente com o que tem. E quando Adão cai, a natureza que vem para Adão é exatamente a mesma do diabo. No estudo nós costumamos dizer que existe o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão representando o próprio Adão e o segundo Adão representando Jesus. E não vai haver terceiro Adão, fica tranquilo, porque agora vem o anticristo e volta o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para buscar a igreja, amém? Mas essa relação entre o primeiro Adão, criação de Deus, e o segundo Adão, filho de Deus, nós vamos ver alguns relatos para você só pensar com quem eu estou parecendo, quem eu estou imitando. Diante do meu comportamento, eu pareço mais com Adão ou com Jesus? O primeiro Adão, o segundo Adão, existe um termo popular que diz, e aqui eu já começo a fazer você pensar. O primeiro Adão caiu no paraíso. O segundo Adão, Jesus, venceu no deserto. O fato de você não ter conquistas, o fato de você não ter vitória, não está ligado com a geografia em que você está ligado com o posicionamento que você tem. Diante do paraíso não foi o suficiente para manter Adão na presença de Deus, mas o deserto não tirou Jesus da presença de Deus. As pessoas vivem reclamando daquilo que não tem, para poder dar uma desculpa por suas atitudes ou comportamento. Mas deixa eu te dar uma notícia: se o deserto traz de você o teu pior comportamento, é porque você tem mais de Adão do que de Jesus em você. Porque nem o paraíso seria o suficiente para te manter na presença de Deus, uma vez que os teus olhos não estão voltados para a gratidão, mas para a reclamação. O primeiro Adão, ele está no meio do paraíso. E é incrível que, quando a serpente chegou para Eva, a serpente disse para Eva assim: quer dizer que vocês não podem comer dos frutos do jardim? E a Eva respondeu: sim, podemos comer todos. Sim, podemos comer, menos um. O que está no centro do jardim, na árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Era uma necessidade? Não. Porque ela podia comer, mas ela estava olhando para o que não tinha. Está morando no paraíso e reclamando do paraíso. Desculpa, eu creio que Bombinhas é um paraíso. E tem muita gente morando no paraíso, reclamando do paraíso.
Tem muita gente reclamando da vida que tem, da família que nasceu, da casa que mora, do trabalho que tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Adão reclamava no paraíso, Jesus agradecia no deserto. Quem reclama tem muito mais de Adão do que de Jesus. Quem vive murmurando, quem vive reclamando, quem nada tá bom. Sabe aquele povo que depois que o inventário tá ruim nunca mais ficou bom? O camarada está vivendo uma temporada excelente, está dizendo, mas há 10 anos atrás era isso, era aquilo. Mas teve um tempo. Não, irmão. Quem vive reclamando parece mais com Adão do que com Jesus, porque a reclamação não vem de Jesus. Jesus passou por situações constrangedoras, humilhatórias, mas ele sempre agradecia. O primeiro Adão, ele foi feito para um relacionamento com Deus. Olhe para alguém e diga, você foi feito para um relacionamento diário com Deus. Você lê na Bíblia que Adão, ele foi feito por Deus e que Deus vinha no jardim todos os dias para falar com ele, sim ou não? E aí a Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus veio no jardim. Deus não o acusou, Deus não perguntou o que ele tinha feito, Deus perguntou aonde você está. Porque Deus não veio para acusá-lo nem para cobrá-lo, Deus veio para se relacionar. E aí Adão se escondeu, Adão fugiu. Se você é alguém que foge, que se esconde e que não tem um relacionamento diário com Deus, você tem mais de Adão do que de Jesus. Porque Jesus estava com Deus, Jesus morava com Deus, Ele desce à terra para nos salvar, mas todos os dias Ele precisa falar com o Pai. Porque quem tem relacionamento diário com Deus entendeu que está mais parecido com Jesus do que com Adão. Agora quem diante de qualquer dificuldade, qualquer tropeço, foge, se esconde, tem uma natureza adâmica dentro de si e não uma natureza do Salvador dentro de si. Relacionamento diário é fruto de quem parece com Jesus. O primeiro Adão, ele era culpado. Sim ou não? Sim, irmão. Ele era culpado e sem dar desculpa. A Bíblia não diz que Deus falava com Eva. Se você viu algum versículo, me diz onde está. A Bíblia diz que Deus falava com Adão, irmão. Então a responsabilidade do erro está com Adão. Deus falava com Adão. A Eva foi enganada pela serpente? Foi. A Eva veio para falar com Adão. Qual era o papel de Adão? Ô mulher, segura a onda aí, porque eu falei com Deus e Deus disse que não era para comer dessa fruta. Só que, quando Deus vem falar com ele, o que ele faz? Ele diz, foi a mulher que tu me desse. Posso te dizer, alguém que procura culpados para tudo, alguém que sempre está justificando, alguém que está sempre acusando, é natureza adâmica, não de Jesus. Porque Adão era culpado e preferiu acusar. Jesus era inocente e preferiu assumir a culpa. Adão era culpado e disse, não fui eu, foi a mulher. Jesus era inocente e disse, pode botar tudo na minha conta. E hoje nós vivemos uma sociedade onde sempre procura alguém pior que eu, tá bom? Não, pois é, eu roubei, né? Mas eu só roubei, o outro roubou e matou. A culpa dele tem que ser pior que a minha. Nós vivemos numa sociedade onde nós não vemos os nossos próprios erros. Nós buscamos terceirizar a responsabilidade. A canção não deu certo, foi o fulano que errou. A diaconia não deu certo, foi porque não pegaram o papel. Nós precisamos começar a assumir as responsabilidades. Porque Adão era culpado. Totalmente culpado, mas ele disse, não fui eu. Eu deixo arrumar alguém aqui,
O problema é que a Eva é que estava mais perto, então sobrou para ela. Mas se fosse numa igreja como essa, ele podia procurar alguém para culpar. Agora Jesus era inocente, ele disse: eu assumo a culpa. Do que, Jesus? Tu não fez nada? Não interessa. Eu não vou perder tempo procurando o culpado. Eu preciso procurar a solução. Se eu procurar o culpado, ele não vai ser capaz de dar a solução, porque é morrer na cruz e ressuscitar. Então joga na minha conta que eu vou lá e resolvo o problema. O primeiro Adão tinha tudo na terra e nada no céu. Mas o segundo Adão não teve nada na terra para ter tudo no céu. Quem se preocupa mais com as coisas da terra do que as coisas do céu, se parece mais com Adão do que com Jesus. E olha, eu não estou pregando para você ser pobre, para você... Não. Deus pode te dar tudo. Ele só não pode te perder. Deus quer prosperar a tua vida. Por isso que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu sou o dono do ouro e da prata, então tudo que é meu é teu, você é herdeiro. Mas o problema é que o primeiro Adão tinha tudo. Sabe por que ele tinha tudo? Porque lá em Gênesis 1, 27 você vai ler que Deus diz para Adão: multiplicai-vos, dominai sobre todas as coisas, e eis que vos dou. Então Adão tinha tudo na terra, mas o que ele fez? Ele perdeu tudo no céu. Então tinha tudo na terra e nada no céu. Enquanto Jesus não teve nada na terra. Quantos carros Jesus teve? Quantas casas Jesus teve? Em quantos palácios ele habitou? Jesus não teve nada na terra, mas tinha tudo no céu. É ser mais parecido. O primeiro Adão tinha poder e autoridade, mas queria mais. Ele tinha poder e autoridade? Tinha. Eu vou repetir para você Gênesis 1, 27. Dominai sobre todas as coisas. Dominai é poder, é autoridade. E eis que vos dou tudo que existe na terra. Então tudo Deus deu para ele. Mas o tudo não era suficiente. Por quê? Porque tinha uma árvorezinha lá no meio. Você conhece alguém que sempre está brigando pelo poder? Que a última palavra tem que ser dele? Que quem manda nessa casa sou eu? Você conhece alguém que morre para poder ter o poder, para poder ser autoridade, para colocar força sobre os outros à sua vontade? Essa é uma natureza de Adão, não é a natureza de Jesus. Porque Adão tinha todo o poder e toda a autoridade, mas ele quis mais. O segundo Adão, Jesus, também tinha todo o poder e toda a autoridade, mas abriu mão dela para descer na terra e habitar entre nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade, mas abriu mão dela para vir aqui salvar eu e você. Pastor, mas ele tinha poder e autoridade, tanto que ele curou, tanto que ele salvou. Sim, me diz um lugar da Bíblia que Jesus usou o poder e a autoridade em benefício próprio. Me diz um lugar que ele usou o poder e a autoridade que ele tinha em causa própria, para legislar por ele, para fazer por ele. Ele tinha poder e autoridade. Quando Pedro cortou a orelha de Malco lá no jardim, ele tinha poder para aniquilar todo soldado, sim ou não? Tinha, mas ele disse: Pedro, guarda a espada. Quando na cruz todos os cuspiam e ele está lá pendurado, a Bíblia diz que houve um terremoto. Ele podia dizer: Pai, agora, destrói tudo, sim ou não? Sim. Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não é quanto poder e quanta autoridade você tem, é para que você usa o poder e a autoridade que você tem.
O fato não é você querer subir mais um nível na sua carreira profissional. O fato não é você querer avançar mais um nível na escala dentro da sua empresa. É para que você deseja isso. Como você vai ser com as pessoas no teu próximo nível. Quando você chegar lá, você vai lembrar do dia que você estava aqui? Ou quando você chegar lá, você vai usar a cabecinha dos outros para poder esmagar e continuar subindo? Porque tinha todo o poder e autoridade, mas abriu mão porque ele queria nos salvar. O outro tinha todo o poder e toda a autoridade, mas queria mais. O primeiro Adão, ele gerou de si para si. O primeiro Adão, quando ele cai no pecado, ele gerou filhos, sim ou não? Sim, ele gerou Caim e Abel. Mas ele já não gerou filhos para Deus, ele gerou filhos para ele mesmo. Qual foi o resultado? Morte. Assassinato. O segundo Adão não gerou nenhum filho para ele. Ele não coabitou, ele não teve relação, ele não teve filhos. Mas ele gerou muitos filhos para o Pai. Eu e você estamos aqui como resultado dele. E sabe o que eu tenho para dizer para você, pai, que está aqui nessa noite? Para quem você está gerando os teus filhos? Porque quem gera filho para si mesmo, deixa um decreto de morte sobre a vida dos filhos. Agora, quem gera filhos para Deus, deixa um decreto de vida. Os filhos não são nossos, são filhos de promessa. Por isso nós oramos, por isso nós consagramos, por isso nós entregamos nas mãos do Senhor. Nós dizemos que todo o propósito de Deus se cumpra na vida deles. Se tu uma bênção, cresce na graça, na sabedoria, no conhecimento, na estatura, cresce diante de Deus. Eu me comprometo em ensinar os caminhos que ele deve andar. Não gere filhos para você, gere filhos para Deus. O primeiro Adão gerou filho para ele mesmo e o resultado foi morte. O primeiro Adão, ele foi moldado pelas mãos de Deus. E não foi o suficiente para se permanecer. O segundo Adão nasceu numa manjedoura. Isso não foi desculpa para ele desviar do propósito. Deixa eu te contar essa história só para você entender. Nós lemos isso e é um senso comum. Que César Augusto, imperador de Roma, ele baixa um decreto dizendo que precisava ser feito um censo. E todas as famílias precisavam ir para o seu local de origem, se cadastrar naquele censo, porque ele queria matar todas as crianças. Amém? Olha só, José e Maria, eles são naturais de Belém, mas eles estão morando em Nazaré. Eles geram Jesus em Nazaré, mas o censo vindo, eles precisam ir para Belém, porque tem que ir para a cidade de origem. Nada é por acaso, porque já existia uma profecia dizendo que o menino nasceria em Belém. Até o diabo foi usado para poder mover as coisas. Você entendeu? Eles estão em Nazaré, a profecia dizia que tinha que nascer em Belém. Deus permite que César Augusto levante um decreto de censo para fazer uma profecia se cumprir. Gente, vocês não ficam ligados na palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que o inimigo pensou que ia acabar com você, e na verdade ele só está te empurrando ao encontro do propósito. Tem decretos que o inferno liberou sobre a tua vida, achando que ia acabar com tudo, e na verdade ele só está fazendo a profecia se cumprir. Tem decretos que são assinados para dizer: agora eu mato, agora eu acabo, agora eu termino, e na verdade vai te jogar no colo da promessa. Só que nós ouvimos uma vida inteira que eles foram buscar uma estalagem e não tinha lugares nas estalagens. Só que quando eu vou lá para a época, para as escrituras, primeiro erro, essa tradução de estalagem não quer dizer hotel.
A palavra original que foi traduzido para estalagem diz casa. Eles procuraram uma casa para estar. E por que eles procuraram uma casa? Porque eles eram originais dali. Então sabe qual foi a casa que eles foram procurar? Dos parentes. Eles saem de Nazaré e vão para Belém porque tem um censo. E eles estão indo. Meu parente mora na praia, mora lá em Bombinhas. Eu vou para lá no final do ano e passo a virada do ano na casa dele. Meu parente mora lá e ele vai ter um lugar para mim. Então o que a Bíblia estava nos contando é que eles procuraram os parentes, eles procuraram os amigos e ninguém deu lugar para eles. Eles procuraram a casa dos parentes, mas olha, o tio chegou primeiro, o quarto está ocupado. A tia chegou primeiro, não tem mais lugar na casa para você. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso pelo que eu disse para você. Adão foi moldado pela mão de Deus, recebeu o fôlego de vida de Deus, e isso não foi o suficiente para ele cumprir o propósito que estava com ele. Jesus, desde o seu nascimento, foi rejeitado. E mesmo assim, isso não o tirou do propósito. Eu quero orar por você com isso, irmãos. Porque tem gente que passa uma vida inteira carregando as feridas da infância, do nascimento. Jesus podia dizer, imagina, os nossos parentes nos rejeitaram, os nossos parentes não nos deram lugar, os nossos parentes não permitiram que nós ficássemos na casa. Eu tive que nascer numa manjedoura, eu tive que nascer fora. Deixa eu falar para você em nome de Jesus. As tuas feridas da infância não vão frustrar as promessas que Deus tem sobre a tua vida. Eu oro em nome de Jesus pelas feridas de rejeição que você carrega. Eu oro em nome de Jesus pelos abusos, pelas humilhações que você sofreu. Eu oro em nome de Jesus para que você entenda de uma vez por todas que Deus não vai permitir que os planos, os projetos e os propósitos sejam frustrados. Mas você tem que virar essa etapa, tem que virar essa página. Aquele que nasceu no paraíso, moldado pela mão de Deus, se deixou levar e caiu. Mas aquele que nasceu numa manjedoura, rejeitado, não permitiu que as desculpas trouxessem fracasso. Em nome de Jesus, eu libero, você não tem mais desculpas sobre a tua infância. Sabe como é triste esse senso da escassez? Porque a maioria de nós temos histórias ou conhecemos histórias. Nós ouvimos o que, gente? Nossos pais comia pirão d'água, não tinha mistura. O pai não teve carro, o vô não teve carro. Mas a gente, porque não tem um carro, está triste, está abalado, está frustrado. Porque não está podendo sair comer fora toda hora, tem que dar uma controlada, está frustrado. Porque todo mundo come lanche, todo mundo come pizza, e a gente aqui, ó, só de vez em quando. Irmão, na minha infância, comer fora era um evento. Comer fora era um acontecimento anual, tipo, tinha que marcar um ano antes e ficar esperando, ó, tal dia nós vamos comer fora. Você sai do culto, come fora quase todo culto, gente. E a gente está com o bocão aberto, murmurando. A gente está numa casa, morando nessa casa, dizendo assim, eu preciso de uma casa maior, porque essa casa não dá mais, porque eu não aguento mais. Nós vamos escutar a história dos antigos. Nós morávamos numa casinha que só tinha a cozinha e um quarto. Nós éramos 10 irmãos, morava todo mundo junto, entulhado nesse quarto. Até para coisar, o pai e a mãe tinha que dar um jeitinho, porque dormia tudo no mesmo quarto. Morreram. Você está aqui por quê? Eles sobreviveram. Se eles sobreviveram, o que você está reclamando não é necessidade, é desejo. Posso te dizer uma coisa? Adão está no paraíso. E ele podia comer qualquer fruto. Amém?
A cobra falou a respeito do único que ele não podia comer. Isso é necessidade ou isso é desejo? Ele não está nem se movendo por necessidade, porque ele se falasse assim, ó, eu estava com fome, não tinha nada para comer e por isso eu caí, ele ainda tinha desculpa, mas não era por necessidade, era apenas desejo. Então no paraíso, tendo tudo, Adão caiu por causa de comida. No deserto, não tendo nada, Jesus permaneceu mesmo quando o pão foi oferecido. No paraíso, ele tendo tudo para comer, o diabo ofereceu a fruta para ele, ele caiu. No deserto, o Jesus já estava 40 dias no deserto sem comer nada. O diabo ofereceu um pão para ele, ele olhou para o diabo e disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Entenda. Para de usar aquilo que você não tem como desculpa por aquilo que você é, por a modo que você age, pelo teu comportamento, pela tua conduta. Isso não tem a ver com necessidade, tem a ver com desejo. Os nossos avós não tinham o que nós temos e nem por isso andavam do jeito que nós estamos andando. Mas o meu amigo tem a roupa de marca. Irmão, eu tenho roupa, só de não andar pelado já é lucro. Porque se você conversar com os outros, a roupa tinha que esperar passar de um para o outro. E tinha que torcer para o outro cuidar da roupa para ela não vir muito velha ainda. Porque se viesse velha, era velha mesmo, era o que tinha. Calçado, irmão, hoje a centopeia abre o guarda-roupa, vê toda a sandália e diz, não tem nada que combine. Vai falar com os antigos para ver? Irmão, mal lhe mate uma conga ou um quichute para ir na missa. Irmão. A gente só olha para aquilo que não tem, esquece de agradecer o que tem. Por isso que a gente ainda não está declarando, o Senhor é o meu pastor. Porque quando nós conseguimos declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, eu não fico mais com os olhos naquilo que está faltando. Eu começo a dizer, o Senhor é meu pastor, obrigado pela minha casa. O Senhor é meu pastor, obrigado pela minha família. O Senhor é meu pastor, obrigado pelo meu carro. O Senhor é o meu pastor, obrigado pelo meu emprego. O Senhor é o meu pastor, obrigado pela minha igreja. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E até quando eu não conquisto aquilo que eu quero, eu espero, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor. Até quando não acontece aquilo que eu planejei, eu gero expectativa, porque se não aconteceu do meu jeito, é porque vai ser do jeito dele. O jeito dele é melhor, o jeito dele é maior, o jeito dele é mais perfeito, o jeito dele é aquilo que ele já escreveu na tua história. Meu Deus. O primeiro foi moldado pelas mãos e caiu. O segundo nasceu de uma rejeição, de uma perseguição, de um decreto de morte e permaneceu. Versículo 2. Em verdes pastos me faz descansar, e águas tranquilas, e para águas tranquilas ele me guia em... Jesus nasceu no que mesmo? Numa manjedoura. Irmão, no sítio, tem lá a manjedoura, o coxo, depende da região, chama de uma coisa, né? E ali ela fica, e ela serve para 3 coisas, a manjedoura. Ela serve pelo menos para 3 coisas. Quando um filhote nasce, está muito sujo, a manjedoura eles usam para lavar o filhote ali mesmo, porque geralmente a fonte de água é longe. E aí eles já lavam ali. Você não entendeu ainda? A primeira tarefa da mensagem da manjedoura é que ele veio para te lavar. Ele veio para te limpar. Ele veio para uma nova vida começar a acontecer diante da limpeza da manjedoura. Uma nova vida se entregando à manjedoura para ser... A segunda função da manjedoura é colocar comida.
Sabe por quê? Porque Ele veio para que Ele seja o teu alimento. Ele veio para te alimentar, para te sustentar. Ele não veio para a manjedoura por um engano. Ele veio na manjedoura por um propósito. A mensagem de que Ele veio para te limpar e te alimentar. E a outra função da manjedoura é colocar água. Porque Ele também é o suficiente para matar a tua. E quando ele nasce numa manjedoura, a gente acha, coitado, não tem nada a ver, foi um engano, foi um problema. A manjedoura nos traz a mensagem: Ele te lava, Ele te alimenta e Ele mata a tua sede. A manjedoura diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas para que eu tenha paz. Ele mata a tua sede, te sustenta, te limpa e te dá descanso. Versículo 3: restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor ao seu nome. O salmista diz para o pastor dele: só tu pode me renovar, só tu pode me restaurar, só tu pode me devolver o vigor, só tu pode renovar a minha fé, a minha esperança. Escute, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor. Então renova hoje aqui nesse culto os meus sonhos, renova hoje aqui nesse culto os meus projetos, renova hoje aqui nesse culto a minha fé, a minha esperança. Ei, renova o meu vigor, renova a minha saúde, restaura tudo. E quando eu estiver renovado, quando eu estiver voando, não deixa eu sair dos teus caminhos não. Ele diz: conduz-me nos caminhos da justiça por amor do meu nome. Senhor, eu estou pedindo para o Senhor me restaurar, mas não é me restaurar porque eu quero sair que nem doido por aí de novo. Restaura porque eu tenho uma obra para ser feita na tua casa. Restaura porque eu tenho um propósito para cumprir com o meu chamado. Restaura para que eu permaneça nos teus caminhos. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Deixa eu te dar uma notícia. Todos os dias você está nesse vale. Desde que o diabo é diabo, desde que o mundo é mundo, desde que gente é gente, o inferno tem uma tarefa: matar, roubar e destruir. E eles trabalham 24 horas sem descanso. Então, todos os dias nós estamos no vale da sombra e da morte. Por isso o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo, eu vou continuar, eu vou perseverar. O crente fala assim: ah, pastor, o diabo está furioso, pastor. O diabo tá brabo. Eu achei que esse era o papel dele, gente. Então ele está como ele devia estar. Ele está fazendo o que ele tem que fazer. Agora, quem é teu pastor para te proteger? Porque a ovelha não sabe se defender sozinha, mas o cajado do pastor defende a ovelha. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te ensinar. Mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, eu vou na Bíblia, a Bíblia diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar para fazer justiça. Eu ando no vale da sombra e da morte, mas deixa eu te dar uma notícia. Quando o diabo cai do céu, ele traz com ele quantos dos anjos mesmo? 1/3. Quer dizer que ficou quantos? 2/3. Além de ser mais poderoso, além de ser mais forte, ainda é a maioria. Então deixa eu te dizer uma coisa: mais numerosos são os que estão conosco do que aqueles que estão com Ele. Abra os teus olhos e veja o mundo espiritual lutando em seu favor.
ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, mais numerosos são aqueles que me defendem do que aqueles que me atacam. Mais numerosos são aqueles que me conduzem do que aqueles que me atrapalham. Ei, deixa eu te dizer outra coisa. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, A tua natureza agora. Eu falei, quem reclama, quem não tem relacionamento, quem vive na escassez, parece com quem? Adão. Foi Adão que venceu o mundo? No mundo tereis aflições. E se tu parecer com Adão, vai continuar tendo. No mundo tereis aflições. E se tu continuar copiando a pessoa errada, você vai continuar nas aflições. Porque quem diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi Jesus. E quando eu pareço com Jesus, eu atraio as bênçãos de Jesus sobre a minha vida. Versículo 4, versículo 5 agora. Essa é boa, hein? Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Tem gente que nesse já pensa assim, vou fazer um churrasco lá em casa, vou chamar os cunhados, chamar os vizinhos, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Lê o restante, filho. Lê o restante, ele diz assim, ó. Tu preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos. E diante dos meus inimigos me honrarás. E ungindo a minha cabeça com óleo, me fará transbordar no teu cálice. Irmão, Davi está deixando uma mensagem poderosa para nós. Os mesmos inimigos do versículo anterior, que tentam matar, roubar e destruir, os mesmos inimigos que te perseguem e querem te derrotar, o mesmo inimigo que quer te levar para o inferno, ele está dizendo, eu sei que Deus vai ter uma mesa preparada para mim com ele, e isso se cumpre onde? Já na ceia. Enquanto o inimigo achou que ia me matar, Deus deixou um lugar na mesa para mim sentar. Enquanto o inimigo achou que ia acabar com a minha vida, ele falou, vem para a mesa e senta comigo, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. E o que vai acontecer lá? Tem cabeça de improvável que vai ser ungida. Tem cabeça de improvável, tem cabeça de gente que ninguém acreditava, irmão. Tem cabeça de gente que ninguém dava nada pela vida, mas que vai receber óleo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele disse, o Senhor é o meu. Então ele era uma ovelha. Sabe qual era um dos piores inimigos das ovelhas? As moscas. As moscas, irmãos. Até não por coincidência existe um demônio, né, ou o próprio diabo, um dos nomes dele, que é Beelzebu, que quer dizer Deus das moscas. E as moscas atacavam as ovelhas, principalmente aonde? Na cabeça. Na cabeça, procurando o quê? Um orifício, ouvido, nariz. Então as moscas vinham na cabeça da ovelha, colocavam ovos nos ouvidos das ovelhas, aqueles ovos eclodiam e nascia aquele bichinho nojento, que entrava e aonde? No cérebro. Você não está entendendo? O diabo envia moscas para ficar zunindo no teu ouvido. Você não consegue, você não pode, você não merece. E você vai deixando isso entrar no teu cérebro. E agora você já não é mais comandado pela voz do teu pastor, mas pela voz da mosca sussurrando, zumbindo no teu ouvido. Por isso que o salmista diz, unge a minha cabeça com óleo. Coloca óleo, porque quando a minha cabeça tem óleo, a mosca não pousa. E os pastores lambuzavam a cabeça da ovelha de óleo e enchiam os ouvidos dela de óleo. Porque quando a mosca agora que tentasse pousar, ela grudava. Mas existe uma frase de Martim Lutero que diz, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho. Sabe de uma coisa? Você não pode impedir que falem mal de você, mas você pode impedir que aquilo entre na tua mente.
Você não pode impedir que o pecado te rodeie, mas você pode impedir que o pecado more em você. Você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir eles de fazer ninho na tua cabeça. Você não vai ouvir as moscas porque a tua cabeça vai receber óleo. Um dia, você vai lembrar, nós estávamos juntos foi uma das conferências de casais, que nós fomos para aquela chácara que tinha as ovelhas. Nós fomos numa chácara, numa conferência de casal, e tinha umas ovelhas, e nós fomos fazer esse teste. Eu não lembro como é que era o barulho para chamar a ovelha. Essa semana falaram tem um videozinho até que viralizou disso também. Aí nós, para fazer o teste, as ovelhas tudo lá comendo. Aí eu vou imitar boi, porque tinha um sítio lá e o boi eu sabia, ficava né? Eu não sei como é que era a ovelha, mas não lembro. Eu sei que o pastor chegou para nós e disse assim: olha, quando eu quero chamar ela, eu chego na cerca e eu grito, E aí ele ensinou a gente, então agora é só fazer, vai lá. Aí foi o primeiro, As ovelhas nem tchum para nós. Vai o segundo, foi o terceiro, foi o quarto. Irmão, as ovelhas nem se mexeram. Aí foi o pastor. As ovelhas já começaram a gritar. Daqui a pouco elas juntaram numa bola e vieram tudo. Ah, você não entendeu? É que quando você para de ouvir as moscas, você começa a dar ouvido para o pastor. Quando você para de ouvir os barulhos, você começa a escutar quem importa. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, eu só escuto a tua voz. A voz do mundo não vai ser mais importante para mim do que a sua. A voz do mundo não vai mais me nortear. Tu preparas uma mesa e unge a minha cabeça com óleo. Deixa ele preencher você. Deixa ele ungir a tua cabeça com óleo. Deixa ele cuidar de você. Só que você não pode sair de mais um culto achando que ele é só o pastor do salmo. Ou melhor, que esse é só o salmo do pastor. Você precisa conhecer o pastor desse salmo. Você não pode sair de mais um culto que você veio e você diz, Jesus é o dono da minha vida. Quando na verdade o dono da tua vida é você mesmo. Porque a declaração de Davi, o Senhor é o meu pastor, é dizer, eu não tenho mais nada, tudo é teu. Último versículo, versículo 6. A felicidade e a misericórdia. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão. O salmista não diz, o Senhor é o meu pastor e pode ser que eu seja feliz. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e a felicidade, certamente. Quando você entrega para Ele ser o teu pastor, a alegria é uma consequência na tua vida. Quando você permite que Ele seja o teu pastor, a alegria, a felicidade é uma consequência na tua vida. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, a misericórdia certamente te acompanha. E eu quero dizer para você que a misericórdia, o amor, a graça dele se renova todas as manhãs. Todos os dias da minha vida. Então não é no dia que eu venho para o culto, gente. Não é no dia que tem um encontro na igreja. O Senhor é o meu pastor. E desde que eu acordo, o Senhor cuida da minha vida. O Senhor conduz a minha vida. Eu só me movo quando o Senhor fala, eu só faço alguma coisa que o Senhor manda. Eu só como quando o Senhor me dá a provisão. Eu não sou dono de mim mesmo. Você pode ficar de pé que eu quero orar com você? Você coloca para mim
Eu vou orar aqui, você repete comigo, é mais fácil. Posso fazer uma oração pela tua vida? Pela tua casa? Então ore comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura o meu vigor e me conduz nos teus caminhos. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar em teu cálice. A felicidade, diga mais uma vez, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por dias sem fins, em nome de Jesus.